Ele vem a público para falar que um treinador foi demitido porque ele já estava cancelado, é complicado. Ah, meu Deus do céu. Coloca as aspas aí do Duílio para a gente começar o assunto. Ih, rapaz, tem coisa pra caramba aí. O país hoje, não, eu tô conseguindo enxergar ainda. O país hoje está de mau humor. O brasileiro de modo geral. No caso do Silvinho, a gente não fala... É totalmente compreensível. A gente não fala nem de demissão. Parece que foi um cancelamento, como se diz na rede social. Pra mim, foi uma surpresa muito grande. Eu nunca vi a torcida criticar algum jogador ou treinador durante o jogo em toda a minha vida. Fora todo o resto, programas de TV, analistas, comentaristas, torcedores, conselheiros geral, tomou uma proporção que eu nunca tinha visto no futebol. Foi até por isso a decisão... Vou ler de novo. Foi até por isso a decisão. No futuro, as pessoas vão ver que eu estava acreditando. Silvinho vem se preparando há anos. Existe chance de retorno ao Corinthians. O famoso morde a sopra esse final aí, né? Não, e assim, Zé, se hoje em dia a gente levar a rede social em conta para pensar em futuro de carreira, para pensar em apostas que a gente faz para a vida, ou para pensar em como a gente faz um programa aqui, se eu pegar o Twitter aqui agora, o que vai ter de gente me xingando o Facincani, xingando o Sormani... Não, ninguém me xinga. Você não, né? Não, você não, desculpa, me confundi. A gente vai ter que fechar a casinha, acabar o programa e falar, ó... Não dá, porque crítica vai existir de todos os lados. Então, assim, pra mim só prova a falta de convicção dele. Ano passado, o Silvinho assume, quando o Corinthians está brigando para não ser rebaixado, correndo risco de rebaixamento. Ele bota o time na 5ª posição. Chegam alguns reforços durante esse período. Ele tenta fazer um trabalho e acaba não conseguindo, é demitido. Tem toda essa questão de diretoria que ela não vai ser resolvida agora. Isso é uma coisa que não tem solução para esse momento. O Corinthians busca um treinador que ele não exatamente define um perfil. Ele vai numa nacionalidade e tenta 3 nomes que são caros e que são conversas distintas para dentro do campo e dentro do jogo. A temporada do Corinthians... Então, mas peraí, a temporada do Corinthians está em risco. O Corinthians quer manchete. Qual que é a solução? Como ele queria a manchete do camisa 9, como ele queria a manchete no passado dos reforços, como agora ele queria a manchete, porque eu vou tentar o Jorge Jesus, porque eu... Gente, para de manchete. Parem de querer manchete. Vocês, da diretoria, parem de querer achar e mascarar o torcedor, massagear o ego dos caras com coisas que são devaneios. Trabalhe na realidade. Vocês trabalham fora da curva. E o torcedor do Corinthians não é trouxa. O torcedor do Corinthians não é trouxa de ficar caindo nesse tipo de barulho. Não é. Não é. Não é. O que eu estou dizendo é que o Corinthians precisa, nesse momento, de planejamento e prospecção de mercado para enxergar o que o meu elenco oferta, o que eu preciso de reforços desse meu elenco, mediante ao que um técnico possa trabalhar nas características deste elenco. Não importa a nacionalidade. Tem aqui no Brasil um técnico que hoje trabalhe com o estilo de elenco que o Corinthians tem? Porque o Corinthians não tem uma defesa sólida, o Corinthians não tem um meio-campo sólido. Tem, só que esse cara não vai treinar o Corinthians. Ou seja, não tem. É humano. Não tem. Tem no mercado sul-americano um técnico que trabalhe com um time mais leve e que consiga extrair desses atletas uma forma de jogar futebol? Vão atrás. Vão na Argentina, vão no Uruguai, vão no Paraguai, vão no México. Tem na Europa. Não precisa ser português, não precisa ser italiano, russo, japonês. Na Europa, dá para pagar? Então, aí é uma outra questão. Quem é que tem? Qual é o orçamento que esse cara ganha? Quanto que esse cara pode pedir? Quanto que talvez eu precise destinar a reforços para o que esse time tem de carências? Isso é planejamento, isso é sentar e conversar. Não é você ficar dando tiro de... o Jorge Jesus, porque eu não tenho jeito, então eu vou lutar do Vitor Pereira, porque falou-se do Vitor Pereira, então vamos atrás do Vitor. Ninguém sabe nem como joga o Vitor Pereira. Eles não sabem. A realidade não tem a menor noção como joga. É o Paulo Fonseca. Não tem ideia de quem seja o Paulo Fonseca. Estão falando porque o nome dele estava aí na mídia. Nunca viram um jogo da Roma do Paulo Fonseca. Tem nem ideia que ele passou no Shakhtar. Não sabem nem que o Vitor Pereira foi campeão português. Não sabem. É porque estava sendo falado e especulado no Flamengo e no Atlético. É isso que revolta os caras. O torcedor não é mais trouxa. O nome, o Cavani. Que Cavani? Parem de ficar com devaneio. Joguem na realidade que vocês têm hoje. Prospectem o mercado com segurança.
E, principalmente, melhorem a análise de desempenho do Corinthians, que fez o Corinthians ser campeão mundial na análise de desempenho, sem grana, com gente inteligente, que pensava futebol e que, principalmente, olhava o mercado dentro da realidade que se faz, que é com a competitividade. Tudo bem, é isso aí, falou tudo. Não, ele tem razão, o ponto dele é preciso. Aqui. Posso pedir pro nosso editor, Marcelo? Vai colocar de volta? Não. Por favor, nosso Chita Verde, né? Chita Verde. Chita Verde, se você puder pegar o meu comentário no dia que o Silvinho foi mandado embora, você vai ver o que eu falei. Silvinho... Ih, até cortar agora, repete Não, eu volto a falar. O Silvinho, no dia eu falei, o Silvinho foi mandado embora pela torcida. E a frase que o Duílio usou, não, vamos retomar a rota, né? Corrigir a rota. Mostra exatamente isso daí, ó. Exatamente esse tipo de declaração, que ele não sabia o que ele fazia, ele não sabia o que ele estava fazendo, porque ele fala que ele deveria ter mandado o Silvinho embora em dezembro. Então, por que você não mandou? Porque quis apostar e esperou ele ser cancelado. Mas aí eu fico pensando no seguinte, se eu sou treinador de futebol agora, vendo a maneira como ele foi demitido, vendo a declaração do Duílio, eu olho para o Corinthians e falo, eu? Com que garantia de trabalho? Eu não vou. Não, mas Dani, infelizmente o Duílio, quando ele assume que ele mandou embora o treinador por conta de redes sociais ou por conta da pressão da torcida, infelizmente ele assume que ele não tem coragem de segurar um trabalho. Claro que não. Aí o Silvinho, se é o Silvinho, se ele estava fazendo bem ou não, desculpa, 3 jogos, nós falamos aqui. Ele precisou de 3 jogos, se você manteve em dezembro, vai até o final. Exato. Entendeu? Então mostra que o presidente e os seus comandados, né, que é diretor 1 e diretor 2, me parece que o Roberto de Andrade bateu na tecla para segurar o Silvinho. Pelo menos o que eu li, que o Roberto insistiu. Vai, Fontes. Eu li isso daí, que o Roberto insistiu para que ele pudesse continuar. Você tem que ter convicção para você dirigir um clube. Muito das dívidas que o Corinthians tem hoje é muito por conta dessa falta de convicção dos presidentes que passaram por lá. Inclusive o Roberto. Inclusive o próprio Roberto. Então, assim, ou você acredita no seu trabalho, ou você tem a confiança do que você está fazendo, ou senão, desculpa, você vai ser pautado pelas redes sociais, você vai ser pautado pela torcida, e aí não serve para ser presidente. Porque senão daqui a pouco a torcida vai começar a pegar no pé de jogador, não é só treinador. Claro. Vai começar a pegar no pé de jogador. E aí, Duílio, você vai mandar embora o jogador? Vai começar a pegar no pé de um jogador, né? Que a gente sabe que muitas vezes a torcida elege um cara e esse daqui tem que ser... O próprio Jô tá eleito há um tempão aí. E aí, vocês vão mandar embora? Como é que funciona? É assim que funciona a contratação, a liberação dos jogadores? Vocês não tiveram nem consideração e ainda vem falando, não, o Silvinho é um ídolo. Então, por que vocês não trataram o Silvinho da melhor forma? Por que vocês não agiram de forma correta? Porque quando vocês mandam embora o Silvinho depois de 3 jogos, é uma facada nas costas, ou não é? E aí você vem a público e fala que, não, a torcida pressionou. Então, se a torcida pressionou, mandasse embora em dezembro. Exatamente. Porque você não iria corrigir, você ia construir uma nova rota. A partir do momento em que você assume que ele vai ser o treinador do Corinthians e 3 jogos depois você manda embora, sabendo, pré-temporada, novos jogadores que devem encontrar o equilíbrio para poder jogar e você montar uma equipe. O 9 que você falou que era o Cavani, né? O 9 que vocês falaram que ia ser uma série de outros jogadores e não foi contratado, e aí o problema é só o Silvinho? Infelizmente, mostrou exatamente, essa sua declaração mostra exatamente que você não tinha convicção de nada, que você estava perdido. E as pessoas que estavam ao seu redor não souberam te orientar e mostra que você não entendeu o trabalho, não entendeu a posição que você se encontra. Porque se deixar levar por esse tipo de situação, um presidente de um clube, não pode. Porque hoje não é só o treinador, como você me respondeu, como você me perguntou, Dani. Os jogadores. Se eu estou no banco, se eu estou no vestiário hoje, e aí a torcida, o que eu vou pensar? Pô, a torcida vai pegar no meu pé, o presidente vai me mandar embora. Foi esse o recado que ele deu.